Irei conversar agora sobre a chamada regra da função composta. Isso mesmo, a chamada regra da cadeia. É muito importante você entender isso aqui, porque é um momento divisor assim de águas que muitos alunos acabam não entendendo por que eu tenho que derivar dessa maneira. O que é uma composição de função? É uma mistura de função. Eu sempre digo que para você entender essa derivada aqui, você tem que pensar nas funções básicas. Vou começar de modo didático por esse exercício aqui. Eu quero a derivada de e elevado a x à segunda menos 1. Você olha e diz, não sei fazer. Mas se você lembrar, você pensaria na função básica. Aquela função que tem a ver com essa aqui. Ah, professor, eu estou lembrando da e elevado a x. Lógico. E quem é a derivada de e elevado a x? Ela mesma. Só que agora, pega a visão que eu vou fazer aqui. A derivada disso aqui vai ser assim. Você deriva a normal, ou seja, deriva a função básica e depois multiplica pela derivada da mudança, a derivada do que mudou. Pegue a ideia. A derivada de e elevado a x é ela mesma, e elevado a x. Só que para não ter complicação, eu não vou chamar de x, porque aqui já tem o x à segunda, aí vai ficar... Não, é x que é... Então, vamos fazer o seguinte, vamos falar então, aonde é x, vamos chamar de u. Então, a derivada de e elevado a u, essa é a função básica. Ah, então aqui vai ser e elevado a u. Ah, mas Mura, esse u aqui, antigamente era x, agora mudou. Então, esse é o esquema. Deriva normal, derivada de e elevado a alguém é e elevado a alguém, só que vezes a derivada do que mudou, vezes a derivada do meu u aqui. Em verdade, eu vos digo. Não precisa decorar esse linha. Eu vejo os alunos, derivada de e elevado a u vezes o linha. Derivada de seno de u. Aí o cara coloca cosseno u vezes o linha. Ei, todos vão ter esse linha no final. Então, por isso que eu digo, deriva normal vezes a derivada da mudança. Venha cá. A derivada dessa minha função aqui, você vai colocar assim. Minha primeira derivada será derivada de e elevado a alguém, é e elevado a alguém, x à segunda menos 1, vezes a derivada da mudança. Aquele cara que antigamente era x, agora mudou para x à segunda menos 1, que é o meu chamado u, aí você deriva aqui do lado. Como a ordem dos fatores não altera, vou fazer a minha derivada primeiro aqui, o linha, que é o símbolo para a derivada aqui, né? O linha não, y' bem aqui, vai ficar derivada de x à segunda, 2x, 2 vai para frente, diminui uma unidade, derivada de 1, derivada constante é zero, vezes e elevada a x à segunda menos 1. Você viu como é fácil? Então, pegue essa ideia que eu penso, olha aqui, o básico era e elevado a x. Se fosse, era ele mesmo. Mudou e elevado a u, então é a derivada normal vezes a derivada do que mudou. Mesmo esquema aqui no cosseno. Ah, vamos pensar no básico. O básico era vir apenas no exercício cosseno de u. Quem é a derivada do cosseno de u? Ah, Mura, derivada do cosseno eu sei. Deixa eu botar um cosseno bonitinho aqui. Derivada do cosseno eu sei. Se fosse apenas cosseno x, é menos seno x. Mas se for, no caso, cosseno de u, qual é o seu procedimento? Cosseno de u será menos seno de u vezes a derivada do que mudou, que não é mais x, agora é um u qualquer, uma função, vezes a derivada desse u. Então, sempre, todos vão ter esse u', que é a derivada da mudança. Eu estou te dizendo, pequeno gafanhoto, que para derivar essa expressão, você vai fazer assim. Derivada de cosseno é menos seno, aí você repete essa expressão. Tá? Menos seno desse cara aí, meu chamado u aqui, no bate-papo, vezes a derivada do que mudou. Ah, aqui, quando eu aprendi a primeira vez, era só x. Aí o professor veio complicar, colocou 2x à segunda mais 5, só que é a mesma coisa, vezes a derivada do que mudou aqui, 2x à segunda mais 5. Agora vamos colocar aqui ao lado quem é essa primeira derivada. Show de bola?
Então, aqui eu vou ter o menos, está ali, ordem dos fatores não altera, então vou começar a derivada por aqui. Derivada, a soma é a soma das derivadas. Derivada de 2x a segundo, 2 vai para frente. Só que eu tenho um 2 lá, 2 vezes 2, 4. Vai ficar 4x aqui, ó, 2 vezes 2, 4. 2 times 2, 4. Então, vai ficar 4x. Derivada de 5 é 0, que é a derivada constante zerote. 0, então ficou somente 4x. E aí, que multiplica o seno desse argumento aqui, 2x à quinta mais 5. E aí você tem a nossa primeira derivada. E eu espero que você esteja pegando a ideia que regra da cadeia, ela não é difícil, ela é bem simples. Derive normal e multiplique pela derivada do que mudou. Mudou do quê? Daquilo que você aprendeu com o básico. Um seno, um cosseno, né? um log natural, sempre baseado naquele básico. Quer ver que é verdade? A gente aprendeu a derivada da potência. Derivada de x elevado a n. O n vai para frente, diminui uma unidade. Só que nesse caso bem aqui, eu tenho uma outra expressão, uma expressão maior aqui, elevado aqui à quinta potência. Eu poderia imaginar assim, olha, Mura, eu só sei se aqui fosse um x elevado à quinta. Mas isso é o suficiente, porque se fosse um x elevado à quinta, 5 vai para frente, diminui uma unidade, fica 4. Só que eu imagino agora que aqui vai ser u elevado à quinta. Então, como vai ser o meu esquema? Mesma coisa. Derivada de u elevado à quinta, esse 5 vai para frente, diminui uma unidade, só que multiplique toda vez pela derivada do que mudou. Multiplique por u'. E então aqui vai ficar assim o nosso esquema. A nossa primeira derivada, posso até derivar assim, simbolizar assim, né? Derivada de y em relação a x. Só coloquei para, não gostei desse símbolo. Meu amigo, você não tem que gostar. Você tem que saber que eu posso representar a derivada dessa maneira. Porque se o professor colocar na sua prova, eu não quero me responsabilizar. Eu te avisei, você tem que saber que a primeira derivada eu simbolizo por y', ou então dy por dx, ou df por dx, é a mesma coisa, tá bom? Ah, eu gostei mais, tudo bem, mas tem que saber que é a nossa derivada, esse símbolo. Esse expoente aqui vai para frente e diminui uma unidade. Então, o conteúdo aqui, você repete, não vai mexer aqui dentro, por enquanto. É elevado à quarta. Vai para frente, diminui uma unidade. Aí, vezes a derivada do que mudou. Derivada de x à terceira mais 2x. Então, coloca aqui uma linha. Show de bola? Agora, eu vou colocar aqui a nossa primeira derivada e vai ficar assim, ó. 5. Ordem dos fatores não altera, eu posso organizar como eu desejar. Aqui, derivada da soma. Derivada da soma é a soma das derivadas. Então, eu vou derivar de modo individual. Derivada de x ao cubo, 3x à segunda. Derivada de 2x é o número 2, que multiplica x ao cubo mais 2x elevado à quarta potência. Então, está aqui a minha expressão. Mura, eu posso multiplicar esse 5 com esse primeiro parênteses? Fique à vontade, mas não vai muito além disso aí. Eu falei nessa aula aqui com você da chamada regra da função composta, regra da cadeia. E a regra da cadeia é utilizada quando tenho mistura de funções. Aqui eu tenho uma mistura, uma função x à terceira mais 2x, posso imaginar como sendo uma função g, e uma função básica, que seria x à quinta. Quando você coloca uma função dentro da outra, é uma composição. E a regra da cadeia, cadeia não é prisão, é cadeia de funções, sequências, né? Várias funções que você pode ter. Às vezes você tem mais de uma composição, e aí você vai utilizar regra da função composta. Dever de casa, você acabei de escutar, você pediu um dever de casa, então você vai fazer aqui para o Mura, colocar como bem aqui em cima, bem aqui, deixa eu colocar dever de casa, você vai achar essa derivada aqui para o prof. E elevado ao seno
de x elevado à quinta? Coloca aí nos comentários. Talvez você tenha que fazer mais de uma vez a regra da cadeia. Show de bola? Até a próxima! Você está gostando dessa videoaula? Legal, bacana. Então não esqueça de compartilhar, divulgar sempre o nosso canal Rapidola. E um detalhe importante, não esqueça de meter a sua mão nesse like aí e deixar sempre um comentário aqui para o canal Rapidola. Então vamos continuar a nossa aula.